Um problema seríssimo está acometendo cerca de 2 milhões de brasileiros. Há uma fila que parece infindável de pessoas que estão esperando para conseguir receber benefícios do INSS, depois de terem contribuído para a Previdência durante a vida toda. É gente que sofreu acidente e ficou incapacitada. São pessoas com deficiências que têm o direito assegurado de receber o benefício. E há também os trabalhadores que precisam se aposentar e receber de volta tudo aquilo que pagaram por décadas. Ocorre que o INSS está enfrentando uma crise gigantesca, que tem a ver principalmente com a diminuição de servidores no órgão público. Falta gente qualificada para analisar os milhões de processos que estão na fila. E as ações que foram realizadas até agora pelo governo não estão resolvendo o problema. Ao contrário, muitas delas estão tornando esse buraco cada vez mais profundo. Dados levantados pela Band News mostram que há mais de 2 milhões de brasileiros hoje aguardando que seus benefícios sejam avaliados, e quase 500 mil pessoas estão aguardando o agendamento da perícia. E este não é um problema simples, e não tem a ver apenas com a demora para que os pedidos sejam analisados. Também não dá para cair naquele vício de demonizar o serviço público, até porque a questão não tem a ver com iniciativas individuais de servidores. O grande imbróglio aqui tem a ver com o fato de que o governo, ao não resolver o problema, além de prejudicar os cidadãos, acaba gastando muito mais do que poderia. E este custo sai, é claro, dos nossos bolsos. E por que então a fila do INSS não é resolvida de vez? É o que a gente vai tentar te explicar aqui. Maurício Teixeira Rosman, de 38 anos, talvez seja para muitos apenas um número dentro de uma estatística. Ele é um dos 2 milhões de brasileiros que aguardavam há mais de um ano que seu benefício fosse analisado pelo INSS. Mas Maurício não é um número, ele é um sujeito. E a história dele é a seguinte. No dia 21 de fevereiro de 2020, um sábado de carnaval, Maurício saiu à tarde com os amigos. Quando estava no metrô em São Paulo, ele se encostou sem perceber no corrimão de uma escada rolante e acabou caindo de uma altura de 8 metros. Ele sofreu lesões seríssimas e ficou 9 meses internado. Maurício atuava como especialista em fretes de uma empresa de logística e contribuía com o INSS desde o início de sua vida adulta. Com o acidente, ele se tornou dependente dos pais. O seu pai, Sérgio Rosman, começou a enfrentar uma luta para que o filho pudesse receber os benefícios a que tinha direito. Sérgio buscou uma advogada especialista no ramo da Previdência para que auxiliasse a família, primeiramente a pedir o benefício por acidente. Mas aí começaram a enfrentar um empecilho: a pandemia, que começou a atrasar ainda mais o processo. E logo começou um calvário em torno da busca pelos direitos de Maurício. Em setembro de 2020, por recomendação da advogada, o Sr. Sérgio juntou todos os documentos e foi até o INSS para provar que Maurício não podia ir lá presencialmente fazer a perícia. Lá, ele recebeu a garantia de que seria possível fazer uma perícia domiciliar, em um período de 2 semanas. Mas isso nunca aconteceu. Quando questionado pelo jornalista Narley Rezende em uma reportagem da Band News, o INSS alegou que a perícia de Maurício nunca foi agendada por um erro de sistema. O problema, portanto, seria burocrático, mas não havia maneira que pudesse resolver. O processo de Maurício ficou parado, como tantos outros. A advogada de Maurício entrou na justiça em busca do benefício que ele precisava para continuar vivendo com um mínimo de dignidade. Mas, obviamente, os custos não param enquanto a fila do INSS não anda. E a família teve que se virar. Fizemos a gestão toda outra vez junto ao INSS e o problema era marcar O problema não. O caminho seria marcar a perícia dele, né? Aí, muito ingenuamente, depois de algum tempo, isso já foi lá por setembro, o INSS marcou uma perícia para ele ir numa agência do INSS ali na rua Butantã, em Pinheiros. Bom, só que tinha um problema: o Maurício não podia se locomover, ele não podia andar de ambulância, ele tinha problemas de traumatismo craniano cérebros. Como é que eu te levo um paciente com traumatismo craniano para fazer perícia, né?
O desespero da família de Maurício só aumentava. Enquanto isso, enfrentava os trâmites burocráticos envolvendo vários órgãos. Aí, no meio desse imbróglio, a reportagem da Band foi ao ar e repercutiu muito. Conclusão: 2 dias depois da veiculação da reportagem e 22 meses após o acidente de Maurício, a perícia do INSS foi agendada e feita, e ele pôde finalmente encaminhar o seu pedido por aposentadoria por invalidez. Por conta de todo esse atraso, os valores tiveram que ser reajustados. Ou seja, o INSS, no fim das contas, está gastando muito mais no pagamento do benefício do que poderia, se tudo tivesse sido resolvido com agilidade. E o problema maior é que o caso de Maurício não é uma exceção. Nossa advogada resolveu, depois de falar comigo, entrar na justiça, porque o INSS, pelo lado administrativo, não funcionava. Ela peticionou para o juiz, né? Entrou lá na fila dos processos, mesmo com a urgência que fosse necessária e tudo, e não andou. Aí o que nós fazemos no desespero, porque as despesas dele são altíssimas. Eu e a minha esposa, nós vivemos de aposentadoria, e não é nenhuma maravilha também, e ele sem receber nada. Fizemos vaquinha entre os amigos, os irmãos ajudaram. Eu fiquei com o saldo, estou com o saldo devedor no banco, no cheque especial até hoje. Algumas ações estão sendo feitas para tentar resolver esse problema do INSS. Mas a grande questão aqui é que as ações têm se mostrado ineficientes e a fila não tem diminuído, pelo menos não na velocidade necessária, tendo em vista a gravidade da situação. Os problemas aqui são vários. Primeiramente, o mais óbvio, a falta de servidores. Há 5 anos não são realizados concursos para servidores de carreira. O INSS reconhece esse problema e tentou remediar a situação fazendo contratações temporárias de servidores, como militares aposentados, para que lidassem com os processos parados. Segundo a advogada Adriane Bramante, que é presidente do Instituto Brasileiro de Direito Previdenciário, a ação não tem sido efetiva. Isso porque a complexidade do direito previdenciário no Brasil também faz com que a contratação temporária dessas pessoas não ajude a acabar com o problema. Enquanto isso, as filas do INSS continuaram crescendo. A maior dela é a de pedidos por benefício de prestação continuada, que é destinado a pessoas idosas ou com deficiências incapacitantes sem renda familiar. Em segundo lugar, estão as aposentadorias por tempo de contribuição. Outro problema seríssimo e nem sempre reconhecido como tal é a burocracia potencializada pela questão da exclusão digital. Nós explicamos, muitos dos trâmites para o pedido desses benefícios são feitos de forma digital. O problema é que muitas das pessoas que solicitam os benefícios são idosos ou têm pouca familiaridade com os processos digitais, como manejar com segurança os aplicativos e conseguir enviar documentos solicitados. Para evitar que as agências se sobrecarreguem, os atendimentos são virtuais. Isso prejudica muitas pessoas que, como nós já dissemos, não estão preparadas para lidar com questões digitais, pois não faz parte de sua vivência. Inclusive, boa parte dos benefícios acaba ficando pendente porque os sistemas do INSS acusam falta de documentos, mas esses solicitantes não têm qualquer auxílio presencial. A advogada Adriane Bramante explica como isso ocorre. As razões por esse número, essa fila, na verdade, são várias, né? São várias as razões. Por quê? Nós tivemos há uns 3 anos o início do INSS na forma digital, né? Tanto para convênios quanto o próprio Meu INSS, que permitiu o acesso de protocolos de benefício através da internet. Diferentemente do que acontecia presencialmente nas agências, em que os segurados tinham um agendamento para fazer, iam pessoalmente, de uma certa forma o servidor fazia uma triagem dos documentos e aquele que faltava documento acabava não protocolando o seu pedido, o que não acontece quando o pedido é feito na internet, porque o segurado vai lá, faz o requerimento, junta os documentos e aquilo tem que ser analisado pelo INSS de qualquer forma, estando certo ou estando errado. Então, essa facilidade de acesso ao protocolo do benefício com o Meu INSS
acaba aumentando o número de pedidos de benefício nas agências. Vale lembrar aqui que celulares e internet de qualidade no Brasil ainda não estão ao acesso de boa parte da população. São pessoas que vão preferir ir até as agências para resolver sua situação. Acontece que, quando chegam lá, não conseguem ser atendidos. Muitas vezes, quem vai ajudar essas pessoas são os guardas do INSS, que, por maior que seja a boa vontade que tenham, não estão preparados para dar o auxílio necessário. Outro problema importante de ser mencionado tem um nome conhecido: a reforma da Previdência. Ela também impactou nos serviços prestados pelo INSS. Muitos servidores pediram a sua aposentadoria e, como não há concursos, isso colabora com o aumento da fila e diminui a possibilidade de que o órgão atenda aos pedidos das pessoas que precisam deles. E, por fim, vale mencionar mais um problema. O INSS adotou em 2018 um sistema de pontuação pelo rendimento dos servidores, que também pode prejudicar as pessoas que esperam para que seus pedidos sejam analisados. A advogada Adriane Bramante explica como esse sistema também acaba por prejudicar os cidadãos. O sistema de pontuação, como que ele funciona? Existe uma resolução, então assim, para cada processo concluído ou para cada ato do servidor, ele ganha uma pontuação que depois vai servir para a gratificação dele no final do mês, né? Então essa pontuação, ela acaba, por exemplo, se ele conclui uma aposentadoria por idade, ele ganha, sei lá, estou chutando, meio ponto. Se ele analisa uma aposentadoria por tempo de contribuição, ele ganha 1 ponto. Se ele faz uma exigência, ele ganha 0,20. Se ele conclui uma certidão, ele ganha 0,50. Então, para cada tipo de atividade que ele faz, ele vai ganhando essa gratificação, né? E aí, dependendo do número de pontos que ele faz ao final do mês, ele tem a gratificação ou não. Aqueles processos que são mais complexos, que exigem mais documentação, ele vai levar mais tempo para concluir. Isso acaba prejudicando a qualidade do atendimento e da análise do processo, porque ele acaba indeferindo aquele processo, porque ele ganha não por processo concedido, mas por processo concluído, seja pela concessão, seja pelo indeferimento. E claro que conceder demora mais, porque tem que ter mais cuidado na análise do processo do que para indeferir. Então, esse sistema de pontos é, na nossa opinião, um sistema que acaba não primando pela qualidade das análises. Uma questão importante aqui, como a gente já falou, é que os atrasos nas análises e nas concessões dos benefícios oneram toda a população, pois os processos acabam indo para a justiça e, por consequência, a dívida só cresce. Segundo matéria feita pelo repórter Narley Rezende na Band News, já há um estudo feito pelo Tribunal de Contas da União que mostra que um processo administrativo normal, que fosse lidado por um número de servidores suficiente para dar conta da demanda, custaria em torno de R$ 900. Já a judicialização de um processo, ou seja, quando uma pessoa vai atrás da justiça para correr atrás do seu benefício, acaba quase quadruplicando o custo do mesmo processo para o INSS. Ela passa a onerar em quase R$ 4.000. Esse valor inflaciona por várias razões, como a inclusão de precatórios, que são os custos judiciais que o governo passa a ter que pagar depois de uma condenação. É o caso, por exemplo, de Maurício Rosman, que teve que esperar 22 meses para receber o benefício a que tinha direito. A matéria da repórter Amanda Luder no G1 mostra que em 2021 não houve redução dessa fila de espera do INSS, o que é preocupante. A reportagem mostra ainda quais são as categorias dentre esses benefícios que estão parados na fila. A maior parte, pelo que a gente pode ver, é o de pedidos por amparo social à pessoa com deficiência. Como menciona Narley Rezende na sua reportagem, o governo não tem dinheiro para reduzir a fila, mas está gastando cada vez mais por causa dela. E quem está pagando essa conta? Claro que somos todos nós. E tem alguma esperança da gente sair dessa situação? A advogada Adriane Bramante diz que a mudança de gestão no INSS traz perspectivas otimistas para a resolução desse problema grave. A nova gestão do INSS, o presidente do INSS, José Carlos Oliveira,
Nós tivemos reunião com ele há 15 dias e ele é uma pessoa que conhece muito os meandros do INSS, conhece bastante a dinâmica e a operacionalização dos benefícios, e eu acredito, eu tenho plena certeza de que essa nova gestão está incumbida e imbuída na melhoria do sistema, na melhoria do atendimento, na diminuição dessa fila virtual que existe hoje. Existe um plano de gestão muito interessante de tanto a melhoria do sistema com a DataPrev, que tem contribuído bastante também para a melhoria da parte de instabilidade dos sistemas, e também essa gestão toda com uma equipe muito determinada e que conhece bastante a Previdência Social, pensando na melhoria e na solução desse tempo de espera e nesse estoque de processos que hoje aguardam análise. Agora cabe a nós, jornalistas, também continuarmos acompanhando essa história, para verificar se esses milhões de cidadãos brasileiros irão ter a sua situação regularizada e se vão receber, por fim, os benefícios a que têm direito. Mais do que isso, os benefícios de que precisam para sobreviver em um país em crise. O roteiro do vídeo que você acabou de ver foi escrito pela Maura Martins. A Maura é doutora em Ciências da Comunicação, é artista, como demonstra esse autorretrato que a gente colocou aqui, e também é editora do portal de jornalismo cultural Escotilha. Você pode conhecer um pouco mais do trabalho da Maura lá na Escotilha, mas só se você quiser, embora eu certamente recomende. O Meteoro é mantido graças a uma campanha de financiamento coletivo. Quem participa aparece aqui no finalzinho para receber o nosso agradecimento. Hoje, a mensagem é dos nossos apoiadores Giovanna e Doug. Desde o começo de sua história juntos, Gil e Doug reciclam o que não tem mais validade e transformam em algo melhor. Em 2002, eram apenas colegas do curso de artes plásticas. Pouco tempo depois, transformaram esse acaso em uma grande amizade e depois reciclaram esse sentimento para o amor. Hoje, além de casal, Gil e Doug formam uma dupla atuando em sincronicidade para produzir o que eles sentem que nasceram para fazer: arte. Valeu, gente! Beijo!